noite a todos e a todas. Agradeço o convite da Flávia e do Juliano também por essa oportunidade. O que eu quero aqui falar sobre esse assunto. É um assunto muito complexo, e então eu quero colocar um ponto de vista, um ponto de vista sobre o assunto, que é produzido em função do meu trabalho com religiões populares no Brasil, com o tema da diversidade religiosa, do pluralismo religioso, que a princípio são questões que envolvem o tema do Estado laico, e colocam algumas questões para a gente pensar sobre isso, questões interessantes. O ponto de vista que eu quero partir aqui é para pensar o Estado laico como uma construção histórica, e eu acho que é fundamental pensar ele dessa forma, o Estado laico como uma construção da modernidade, e também afastar um pouco a ideia de que esse Estado laico ele surge exclusivamente em contraposição à religião. Na Revolução Francesa, no processo de construção da República Moderna, uma das narrativas uma das presenças que deveriam ser vencidas diante das sociedades medievais ou anteriores, ou colocadas com uma ideia vistas com uma ideia de conservadorismo, algo que deveria ser mudado, era justamente a ideia da presença da religião dentro do espaço público, principalmente, mas da religião na sociedade como um todo. E o que eu gostaria de trazer um pouco aqui é que isso operou e é verdadeiro, mas esse questionamento ele surgiu também através do próprio desenvolvimento da religião no Ocidente. A ideia de Estado laico, me parece que ela não poderia existir com alguns movimentos que ocorreram dentro dessa história. Um dos primeiros movimentos é a religião judaica mesmo, a noção de Deus que existe dentro da religião judaica, que faz o primeiro movimento de produzir uma abstração sobre o que era Deus, que não estava vinculado a negócios cotidianos e terrenos. Era a possibilidade de deslocar a noção do sagrado, de princípios corriqueiros do mundo da vida, de negociação com deuses, e colocar esse Deus num espaço transcendente e que tinha pouca influência sobre os acontecimentos do mundo. Ele simplesmente dava ordem no mundo. Então exigia das pessoas desse estado que você tivesse mais um comportamento ético do que necessariamente uma barganha com deuses, ou os deuses fossem considerados como próprios da minha etnia, do meu grupo étnico, essas questões todas. Então é um primeiro movimento importante, esse Deus abstrato, não envolvido, produtor da ordem do mundo, mas não envolvido com esse mundo, uma coisa que estava ali. E um outro movimento importante na possibilidade de construção desses, que me parece, para contribuir para a constituição desse construto moderno, que é o Estado laico. Eu não estou dizendo que é a origem do Estado laico, não diria isso, mas eu estou só querendo trazer um pouco o tema para debate mesmo. Quer dizer, a outra questão importante para que isso se constituísse é a ideia cristã de que todos somos irmãos e filhos de Deus. Essa perspectiva cristã dá uma possibilidade para que nós possamos reconhecer futuramente o individualismo como alguma coisa que existe no mundo, alguma coisa por onde eu posso construir as minhas relações, produzir as minhas escolhas, ser um indivíduo que se descola do meu contexto
de experiência coletiva, né? Um sujeito que escolhe o seu destino, né? Com todas as consequências que isso possa ter, né? Do ponto de vista ético e moral, mas de qualquer forma constrói a possibilidade de você pensar o indivíduo, né? O cristianismo traz essa possibilidade de pensar o indivíduo. Isso aqui eu estou repetindo mais ou menos a trajetória, a reflexão de um sociólogo alemão chamado Max Weber, e que desenvolveu o conceito de, falando sobre a modernidade e falando sobre o conceito de desencantamento do mundo, né? Como é que essa modernidade foi se constituindo, né? Então, nesse ponto de vista, como eu falei, né, a religião não, o que a gente descreve como religião no Ocidente também, não é necessariamente a causa, o que propicia o Estado laico e essa construção moderna que nós tentamos viver hoje, né, mas são movimentos do ponto de vista da cultura, né, e da experiência humana, que são propiciados por esse movimento, né. Ele cria então, né, a própria ideia de indivíduo se estabelecendo, ele acaba intensificando na modernidade a possibilidade desse indivíduo existir. E essa possibilidade é justamente o Estado laico, é a democracia e essas questões que a gente vive, né. Essa é uma forma fantástica, quer dizer, da possibilidade de expressão das pessoas no mundo, né? Só que em termos de coletividade, né, para esse construto existir, ele tem que ser fundamentado também por normas morais, por princípios de pertencimento ao mundo, né? Essas coisas que vão se construir do ponto de vista da experiência nossa, dos homens, no espaço coletivo, né? E aí é difícil que você não tenha a presença desses grupos que a Rosângela estava falando aqui, quer dizer, disputando, né, os princípios de realidade que existem, né, através das suas versões, né. É isso também e essa disputa está sempre sendo produzida para produzir a legitimidade desse espaço de poder que é o Estado laico, né? Então, a gente entra numa aparente contradição. Ao mesmo tempo, você quer garantir a liberdade individual, só que para sustentar o poder dessa estrutura, você precisa, né, de reforçar essa estrutura de poder por uma legitimidade que diga, ok, eu estou ordenando um modo de vida reconhecido e compartilhado por todos. A questão é definir o que é esse modelo de vida. Então, do ponto de vista ideal, o Estado laico administraria ou gestaria a possibilidade de indivíduos que escolhem livremente viverem coletivamente. Só que do ponto de vista da nossa experiência na sociedade, na coletividade, né, não é assim que se dá, né? Esses indivíduos, eles aderem a sistemas de valores, a formas de pertencimento, né, e expõem a sua concepção de realidade, né? Então, a princípio, sempre o Estado laico vai produzir essa tensão. Ele nunca vai, me parece, poder ser alheio a qualquer ideologia. Ele pode produzir sempre o esforço de controlar, de tentar balizar e procurar uma equidade, talvez, ou uma determinada possibilidade que esses valores que os grupos expressam, né, se coloquem, né? O exemplo do Estado brasileiro é muito interessante, né? Ele é laico, né, formalmente, desde 1824, né? Só que ele se constitui no período da monarquia através do padroado, que havia uma relação íntima entre a Igreja e o Estado, né? E muitas das suas conformações morais, do ponto de vista jurídico, inclusive, na hora de tomar decisões sobre justiça, são pautados em muitos valores
dessa relação que houve entre catolicismo e Estado, né, dentro da sociedade brasileira, né? Essa presença, como a Rosângela falou, principalmente do catolicismo, no Brasil, ela não precisa ser evidente, né? Uma disputa aberta do campo político, ela pode estar inserida em estruturas institucionais. Eu gostaria, para não alongar, o tema é complexo, de trazer uma controvérsia interessante que eu acho que pode deixar, colocar alguma luz sobre essas questões que eu estou tentando levantar aqui, né? Que tem a ver com diferentes eventos que hoje a gente observa aí, como recentemente, por exemplo, depois eu posso falar mais um pouco sobre isso, um juiz negar há uma guerra religiosa entre pentecostais e afro-brasileiros no Brasil. Os pentecostais, normalmente, dentro do sistema cosmológico deles, eles se sustentam através de uma demonização dos santos locais, né? Para produzir uma adesão religiosa e tudo mais, né? Os rituais de exorcismo, coisa e tal. Eu não vou entrar nisso agora, mas tem essa prática, e eles atacam as religiões simbolicamente, e em alguns casos, não só simbolicamente, mas muito poucos casos, eles atacam simbolicamente, demonizando os orixás e tudo mais. E um grupo afro-brasileiro do Rio de Janeiro entrou com um processo contra uma dessas igrejas pentecostais, pedindo que eles não atacassem, que respeitassem o direito de expressão religiosa, e o juiz considerou, no acordo do juiz lá, na decisão do juiz, ele disse: não, eu vou negar esse pedido porque a tradição afro-brasileira não tem religião, são seitas. Então, aí já se coloca um termo importante que tem a ver com o catolicismo dentro do Estado brasileiro, que é o próprio conceito de religião com o qual a gente opera. Quem a gente coloca dentro, quem a gente coloca fora desse conceito de religião. Eu trouxe isso aqui, não vou ler, não se preocupe, é só para lembrar os eventos. Houve outro evento desse tipo que foi interessante, não sei se vocês lembram, a polêmica dos crucifixos. Né? Então, vou resumir aqui rapidamente, porque eu não lembro. Tá? Mas, no dia 17 de setembro de 2005, capital paulista, uma matéria publicada na Folha de São Paulo. O assunto é a proposta de um juiz de direito de Porto Alegre, Roberto Arriada Loreia, de retirar da sala dos tribunais do júri da capital gaúcha as imagens do crucifixo cristão. Seu argumento é que a presença da imagem religiosa fere a condição leiga do Estado brasileiro, que tem em sua Constituição determinada uma proibida, que tem em sua Constituição determinada como proibida a referência religiosa por sua parte. A matéria trazia em destaque a foto do crucifixo presente no plenário do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Esclarecia a proposta do juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Central de Porto Alegre. No dia 24 de setembro, o jornal Folha de São Paulo propõe, na sua seção Tendências e Debates, a seguinte questão: a exposição da cruz em prédios públicos fere a separação da Igreja do Estado?
2 artigos respondem à questão. O sim é defendido pelo próprio juiz autor da proposta, o Roberto Loreia, e o não é defendido por José Renato Nalini, secretário-geral da Academia Paulista de Letras, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou ler rapidamente as posições e aí eu fecho para abrir para o debate mesmo, para a gente não se alongar muito. O ponto central da posição tomada pelo juiz Roberto Loreia, como já mencionado, é da ilegalidade da referência religiosa por parte do Estado brasileiro, constitucionalmente laico desde 1891, com a Constituição Republicana. O Estado brasileiro zela, no seu texto constitucional, pela liberdade de consciência e pelo pluralismo religioso na sociedade brasileira, através da inviolabilidade do direito individual à liberdade de escolha religiosa e de seu culto público. A menção religiosa lhe é vedada, visando o respeito à diversidade de cultos que caracteriza a sociedade brasileira. Em um Estado nacional como o Brasil, constitucionalmente laico, a presença de uma imagem religiosa em seus espaços não se caracteriza como legal, porque não contempla a liberdade da consciência dos cidadãos brasileiros, afirma Loreia. Bom, aqui ele vai nessa direção, então. Eu vou ler a contraposição do juiz, que eu acho que coloca de uma forma interessante o debate. Do outro juiz, dos desembargadores. Se eu achar. Tá. O José Renato Nalini, então. Seu posicionamento toma como ponto de partida a irrelevância do debate, dada a importância do catolicismo na formação da sociedade brasileira. Passa pela importância da simbologia da cruz na atividade judiciária, para terminar se perguntando se os problemas do poder judiciário brasileiro residem nessa presença simbólica, ironizando o artigo do oponente. De acordo com a posição assumida por Nalini, a proclamação da República, da qual decorre a lei de separação entre Estado brasileiro e religião, dando fim ao regime do padroado, não implica em abolição de toda a simbologia nacional, evidentemente fundada em parâmetros não só meramente religiosos, como dizer sobre uma religiosidade brasileira, simplesmente, mas sobre um modelo de cristão em particular, o catolicismo. Historicamente fundamental no Brasil, o catolicismo não pode ter desconsiderada sua participação na formação da sociedade por determinações jurídicas. Para isso, conta o fato de que, se é verdade que a Constituição veda ao Estado o direito de estabelecer cultos religiosos e igreja, ou mesmo subvencioná-los, não permite, por outro lado, que o poder público embarace-lhes o funcionamento e autoriza a colaboração quando isso for de interesse público. Esse é o argumento continua o autor. Nada mais simbolicamente eficaz para uma ex-colônia do que ter em sua origem, funcionando como um rito de apropriação, o fincar de uma bandeira com uma cruz de Malta e a celebração de uma missa. Nada mais sociologicamente previsível do que decorrer dessa conjuntura o fato do Brasil ser um país de maioria católica e, por sinal, a maior nação católica do mundo. Para Nalini, portanto, conta de forma significativa o fato de o Brasil possuir toda uma trajetória colonial e que estão presentes elementos teocráticos, companhias religiosas com um conteste papel na evangelização e educação da população nacional em formação, de selvagens, canibais e pagãos, na ocupação territorial, na formulação do modelo de relações humanas, etc.
Bom, aqui ele vai e continua discorrendo sobre a importância justamente da construção de um modelo ético para, afinal, dar conta dessa construção da condução desse Estado, né? E que defende, sim, okay, essa influência, né, dessa simbologia, porque, em oposição ao outro juiz que diz que o símbolo religioso, sim, ele tem ação, ele constrange e ele tem presença, não é simplesmente uma expressão cultural, mas é um elemento de ação. Ele reafirma essa visão sobre o simbólico, dizendo que ele está ali, esse símbolo religioso, porque ele dá boas possibilidades de construção de justiça em termos dos valores que ele desenvolve, né? Então, esse embate ocorreu agora em 2005, quer dizer, essas avaliações sobre o que é religião continuam sendo colocadas. Então, para mim, a questão é pensar justamente nesse projeto do Estado laico, né? E a questão que o professor colocou da neutralidade, dessas avaliações, eu acho que é um problema. É um projeto histórico que se coloca e é um problema para a construção de um modelo ideal mesmo, né, em termos de sociedade. Bom, era isso que eu tinha. Obrigado.